Meus senhores e minhas senhoras, muito boa tarde. Aqui é a Associação para a Defesa dos Trabalhadores em Conflitos Laborais. Queremos aqui apelar a todos os trabalhadores angolanos de Cabinda ao Cunene e aqueles que têm os processos nas salas de trabalho dos tribunais de comarca de Luanda e de Bela. E muito em particular apelar ao venerando juiz conselheiro, presidente do Tribunal Supremo, e ao venerando juiz conselheiro, presidente do Tribunal Constitucional. Nós, como associação, detectamos uma atuação muito grave e errada que viola todos os princípios técnicos da lei e de direito, pondo em perigo gravemente a Constituição de Angola e, muito em particular, os artigos 29, o artigo 41, o artigo 174, o artigo 175 e o artigo 177, todos da Constituição de Angola. Meus senhores e minhas senhoras, assistimos o juiz a proferir decisões, despachos irregulares, que viola todos os princípios técnicos da lei e de direito, violando gravemente a Constituição. Ato este que considera grave porque contraria aquilo que está tipificado no artigo 6º da Constituição e no artigo 226 da referida Constituição de Angola quanto à validade dos atos e as leis na República de Angola. Meus senhores e minhas senhoras, as salas do trabalho, os tribunais das comarcas de Bela e de Luanda estão a praticar atos de insubordinação à lei e à Constituição, que não se pode ser admitido. Os tribunais são órgãos de soberania, independentes e imparciais. Não estão vinculados a acatar ordem ou instruções de qualquer órgão da sua jurisdição, mas sim devem obediência à lei. E assistimos o juiz a interpretar mal a lei, violando todos os princípios técnicos e constitucionais, preferindo despachos à margem da lei, provocando caos, destruição aos trabalhadores angolanos. O direito é uma ordem imperativa de cumprimento obrigatório. Cabe o direito definir as regras da sua satisfação. O direito não depende do advogado, o direito não depende do juiz, o direito não depende do magistrado, mas sim o magistrado, o juiz e o advogado é que devem depender do direito e da lei para poder tomar qualquer decisão. Mas assistimos juízes a terem problema de interpretação do direito objetivo e o do direito subjetivo, não sabendo definir quando é que estão perante uma inconstitucionalidade, quando é que estão perante um ato inexistente que põe em causa os artigos já referidos, o 6º e o artigo 226 da Constituição, quando os atos administrativos e as leis em Angola. É de conhecimento técnico e jurídico que os atos que violam a Constituição são inválidos e automaticamente são considerados como inexistentes. E sendo ato inexistente, em termos jurídicos, os magistrados judiciais, os juízes ou os tribunais não podem aplicar princípio inexistente. Não podem aplicar princípios ou lei que viola a Constituição em Angola. Isso é matéria técnica. Qualquer jurista sabe disso. São considerados ato inexistente. Porque o artigo 40 pressupõe a liberdade de consciência, de pensamento, de expressão. Não podemos aceitar, dentro do direito, por motivo de corrupção, indivíduos como juízes ou advogados procuram obrigar os trabalhadores a todo custo satisfazer as suas vontades próprias. O direito ignora a vontade do sujeito passivo. Não permite que um criminoso pode forçar o direito a lhe obedecer, mas sim o direito é que deve cometer a faculdade
a qualquer entidade pública ou privada, juiz, advogado ou magistrado público. E temos constatado constantemente erros graves cometidos pelas salas de trabalho, obedecendo ordens dos corruptos, aprovando leis com princípios que violam a Constituição de Angola, que nos termos do artigo 226 e no artigo 6º são considerados inválidos. Mas estas pessoas, de forma abusiva e deliberadamente, com a intenção de prejudicar os trabalhadores, aplicam esses princípios inexistentes, o que é muito grave. Não conseguimos entender se essas pessoas são juristas, são juízes, fizeram direito e não fizeram, ou não fizeram, porque não entendemos um juiz, um advogado, um jurista que domina o direito, não consegue entender o que é um ato inexistente que não deve ser aplicado. Assistimos os tribunais a aplicar atos à revelia, atos inexistentes em violação à Constituição. Os tribunais que deviam defender os angolanos é os tribunais que estão a ser usados como ferramenta para extorquir os angolanos, para subverter a lei e a Constituição em benefício próprio, que pode ser configurado como crime nos termos do artigo 329 e nos termos do artigo 177 do Código Penal angolano. A lei é uma ordem imperativa de cumprimento obrigatório. Ninguém pode impor a lei, o direito e a Constituição. Em termos da lei, é sabido que as leis, os estatutos e os regulamentos são direitos objetivos, de ordem imperativa. São eles que conferem o poder ao direito subjetivo. E o direito subjetivo é o espaço que a cada entidade tem de liberdade, de pensar, de escolher a quem pretender, conforme está tipificado no artigo 41 da Constituição de Angola. Não cabe ao advogado mandar a quem a pessoa deve aderir, a quem a pessoa deve votar, a quem a pessoa deve escolher para representar os seus direitos em juízo e fora dela. Nós assistimos de uma forma deliberada os tribunais angolanos, os tribunais de trabalho angolano, por motivo de corrupção, têm forçado a lei a lhe obedecer, têm forçado a Constituição de Angola a obedecer aos corruptos. Isso não é bom num Estado como Angola, de um Estado de direito, que todo cidadão é igual perante a lei e ninguém pode estar em cima da lei. E queremos apelar aqui à Sua Excelência Presidente da República, porque o Estado angolano é um Estado que é constituído por um povo que deve ser respeitado, as leis e muito em particular a Constituição. Não podemos permitir juízes criminosos, corruptos, continuar a usar o sistema de justiça como ferramenta para desestabilizar os direitos dos angolanos, reduzindo o nome do angolano a zero, o nome do trabalhador a zero, para um escravo. Nós não podemos aceitar isso. Num Estado que se afirma como Angola, de um Estado de direito e democrático, que todos os cidadãos são iguais perante a... O Presidente do Tribunal Supremo angolano diz que há juízes e funcionários dos tribunais envolvidos em atos de corrupção. A denúncia foi durante a posse aos novos juízes presidentes de tribunais de comarca, quando Norberto Sodré João deixou vários avisos. É uma situação que acentua a preocupação do juiz-presidente do Supremo angolano. Há sinais de condutas indecorosas, corrupção entre os funcionários dos tribunais e alguns juízes. E nós gostaríamos de ver-os, ora empossados, a combaterem essas condutas. Um recado dirigido aos 23 novos juízes presidentes de comarca. Recebemos reclamações e contestações várias, relativamente a alguns dos designados. Uns porque
não reúnem, não preenchem o perfil adequado para estar à frente do coletivo de juízes e tribunais. Outros porque, tecnicamente, não reúnem os requisitos para dirigirem as comarcas. O presidente do Supremo angolano dá ainda assim o benefício da dúvida aos agora empossados. Nós vamos acompanhar a vossa atividade. E aqueles que não preencherem as expectativas, naturalmente, poderão ser substituídos devido à má conduta. Segundo o magistrado, estas condutas não devem existir nos tribunais, nem tampouco na magistratura judicial, a pensar no bom nome da justiça angolana.